manhã, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar conversando com vocês novamente. Tudo em paz, graças a Deus. E aí, senador, o que o senhor achou desse provável acordão que está se fazendo lá em Brasília, onde Rogério Carvalho deixa de ser candidato ao governo do Estado para abrir espaço para o agrupamento do governador? Qual a sua opinião? Isso fortalece, inclusive, a oposição? Isso é bom para o seu agrupamento, por exemplo? Então não faz diferença para o nosso trabalho aquilo que o grupo da situação faz. O fato é que Rogério, Fábio, Edivaldo, eles são todos farinha do mesmo saco, não faz diferença. É uma ilusão imaginar que você tem uma grande diferença entre esses nomes, não existe. Eles estão no poder há muito tempo, o Estado de Sergipe já conhece o trabalho deles, sabe o que eles fazem de bom e de ruim, e isso não vai alterar o nosso trabalho. Então isso está dentro do que é previsto, né? A estrutura do governo é muito forte e é natural que tente atropelar o senador Rogério. Mas, neste caso aí, acontecendo esse acordão sendo concretizado, logicamente que o seu agrupamento vai se investir mais ainda, vai se reunir para ver um nome para disputar realmente o governo do Estado. Como é que seria nesse caso aí, senador? Não altera nosso roteiro. Nós estamos mantendo reuniões já há bastante tempo. O grupo que participa disso está muito ativo. A gente tem feito pesquisas internas para a definição de rumos, né, tentando entender exatamente o que o sergipano precisa nesse momento. E mais adiante a gente vai ter divulgação de nomes, estabelecimento. Nesse momento exato, o mais importante para nós todos é a montagem e a manutenção das chapas proporcionais, né? Deputados federais, deputados estaduais. Esse é o foco do momento. E ao mesmo tempo, claro, eu como senador tenho que cuidar da parte nacional. A gente está num trabalho de construção de alternativas para o Brasil. Eu estou naquele grupo de brasileiros que não se sente confortável com a volta do Lula nem com a permanência do Bolsonaro. E essa é uma parte de trabalho que eu não vou deixar de fazer. Senador, o presidente do Cidadania, o seu partido, Roberto Freire, disse que a sua candidatura não se sustentaria até o primeiro turno. Como é que o senhor vê essa declaração? O Roberto está isolado dentro do partido nesse aspecto. A Executiva Nacional, por unanimidade, decidiu pela pré-candidatura. Roberto tem 30 anos de presidência do partido. É muito tempo. Então acaba confundindo a vontade dele com a vontade do partido. O que está colocado, e a gente está em discussão, eu comando a comissão de entendimentos com outros partidos, é que todo o trabalho está focado em fortalecimento partidário e fortalecimento de uma terceira via, na esfera nacional. E eu não sou obstáculo para que isso aconteça. No momento em que o partido entender que é melhor uma outra candidatura, isso vai ser feito sem nenhum tipo de trauma. Agora, aceitar coronelismo eu não aceito aqui em Sergipe, porque não pratico, e não aceito também em Brasília, não faz nenhum sentido. A gente tem que ter uma clareza de projeto. A gente vai federar com alguém, vai fazer uma coligação com alguém, ótimo, em torno de que projeto? Porque se for para ser uma disputa de vaidade, a gente cai no mais do mesmo. Essa disputa de personalidades, eu gosto do Bolsonaro, eu gosto do Lula, eu gosto do Moura, eu gosto do Ciro, e os projetos não aparecem. E você só vai resolver os problemas dos brasileiros com projetos consistentes, com programas decentes. O cidadão merece ter transparência e entender o que você quer fazer com esse poder todo que tem uma presidência da República. Até o momento, nenhum deles explicou. Ô, senador, aqui em Sergipe, o Cidadania terá candidato certamente a governador do Estado e também ao Senado da República. São os dois cargos majoritários mais importantes. Como é que vai se colocar o senhor na condição hoje de pré-candidato à presidência da República? Vai permanecer com essa pré-candidatura? Pretende vir disputar o governo do Estado? E a Daniele Garcia, onde ela vai estar nestas eleições? As definições de nomes só vão acontecer mais adiante. Elas não vão acontecer nesse momento. O que é muito claro, é uma convicção de todo o agrupamento, é que nós teremos candidatos para todos os cargos disponíveis. Governador, senador, deputado federal, deputado estadual. A Cidadania vai apresentar alternativas consistentes, qualificadas, para todas essas possibilidades de cargos públicos eletivos. A questão da Daniele, que é presidente estadual do Podemos, é decidida pelo partido dela, não tem autonomia para fazer essa interferência. E vocês são testemunhas dessa forma de trabalhar. Eu abro toda a possibilidade. É claro que o cargo de senador dá um alcance maior, dá uma força política maior, mas todo mundo no agrupamento tem sua autonomia para decidir qual é o seu caminho. Eu nunca fiz imposição de candidatura nem de A nem de B, não vai ser agora. Espero que Daniele consiga permanecer nesse trajeto de consolidação como uma liderança política. Ela tem todas as qualidades para isso. E vai ter a nossa parceria no destino que ela escolher, na função que ela escolher. Mas tudo, definição de nomes e caminhos é mais adiante.
Ela sugeriu recentemente o nome do vereador Ricardo Marques como possível candidato ao governo do Estado pelo agrupamento. O senhor concorda? É um excelente nome. Nós temos mais de uma dúzia de excelentes nomes no patamar do Ricardo. É muito claro, você tem dentro do Cidadania 3 deputados estaduais de uma atuação altamente qualificada, né? Jorge Passos, Kit Lima, Samuel Carvalho. Nós temos 2 vereadores na capital que vem fazendo um trabalho extraordinário, Sheila Galba e Ricardo Marques, e fora em outros partidos, a própria Daniele, o Milton Andrade, que hoje está no PL. São excelentes nomes, todos eles estão aí disponíveis para essa discussão e vai ser feita sempre com muita maturidade. Falando em PL, o Valmir Francisquinho, ex-prefeito de Itabaiana, que é uma grande liderança naquela região do Agreste, está no PL, o PL que faz parte desses partidos aliados do seu agrupamento. O Valmir Francisquinho, ele pode vir a ser o candidato do grupo também a governador do Estado? Essa é a possibilidade ou não? O Valmir não tem nenhuma definição em termos de candidatura, a gente sabe disso. O PL nacionalmente está vinculado ao presidente Bolsonaro e a gente é hoje oposição ao presidente Bolsonaro. Eu não sou homem de trabalhar com meias palavras. Eu estou em Brasília. Eu vejo de perto a realidade. E eu não posso me comportar como se comporta um cidadão que só conhece os fatos por grupinho de WhatsApp. Eu estou vendo de perto a destruição que Bolsonaro vem fazendo na educação, na saúde, no desenvolvimento. E isso tudo precisa parar. Então, a gente tem que verificar como vai avançar essa questão do Valmir, do próprio PL, nessa proximidade com o pleito nacional. Se eles vão continuar com o presidente Bolsonaro, se isso vai ter interferência no cenário local. É um parceiro que a gente tem um bom relacionamento, mas que vai depender desses fatores que a gente não controla. Atualmente, ele apoia o presidente Bolsonaro? Eu nunca vi manifestação, nem que sim, nem que não. Valmir é um bom exemplo de político de Itabaiana, né? É um homem de opiniões muito firmes, mas que sabe equilibrar bem e esperar a boa oportunidade. Senador, o fundo eleitoral está aí, rejeitado pela população, mas aprovado e sancionado. No caso das federações, que diferente anteriormente das coligações se dissolviam a cada eleição, as coligações agora forçam com que os partidos caminhem lado a lado nos próximos 4 anos. O senhor acredita que isso poderia dar qualidade ou é só uma divisão, é só uma mudança de nome, né, de coligação para federação, porque a intenção é juntar dinheiro com a questão do fundo eleitoral e saber fazer essa divisão? Mais do que dinheiro é juntar as nominatas para você poder fazer o coeficiente eleitoral. Então as pessoas muitas vezes não acompanham qual é a dinâmica de uma eleição. Para você eleger um deputado federal em Sergipe, por exemplo, você vai precisar de alguma coisa em torno de 120 a 140 mil votos no partido. Isso não é tão fácil de se fazer, historicamente não é tão fácil. A federação abre espaço para você somar os votos dos 2 partidos. A questão financeira influencia, o fundo é exorbitante, eu votei contra, me manifestei contra, mas ele hoje é uma realidade, então você vai ter partidos com quase R$1 bilhão para gastar com a eleição, e isso vai ter um impacto direto lá na ponta. O grande problema da federação, a dificuldade que nós temos para chegar a um denominador é que o prazo para fazer os ajustes é muito curto. E você tem que fazer ajustes para 4 anos de relacionamento. Isso significa uma eleição de prefeito, mais uma eleição de governo e presidente. Tem que estar tudo arrumado. Eu acho difícil conseguir arrumar tudo isso num prazo tão curto. A gente está fazendo trabalho porque, como eu disse, eu tenho uma responsabilidade e vou cumprir essa responsabilidade de viabilizar ao menos uma alternativa no cenário nacional, para aqueles que não estão confortáveis com o que está aí, né, que rejeitam o que está aí. E como isso vai acontecer exatamente, a gente não tem clareza, mas vem trabalhando muito nisso. O senhor acredita que as federações, da forma como é colocado, ela influencia a próxima eleição daqui a 2 anos? Se elas forem concretizadas, sim. Por exemplo, se você tem uma federação que está em andamento, PT, PV, PSB e PCdoB, naturalmente, nos próximos 4 anos, os candidatos serão do PT. A não ser em pouquíssimas localidades onde o PSB tem tamanho, como é o caso, por exemplo, de Pernambuco, mas nos outros todos o PT vai ser hegemônico. Quer dizer, os filiados do PSB, do PV e do PCdoB vão abrir mão da autonomia. Tem que se fazer essa análise agora, porque depois você não tem como retornar. Então é muito difícil concretizar esse tipo de acerto. Partidos que estão pensando apenas na sobrevivência do caixa, em reeleição pontual de algum deputado, podem fazer esse movimento de uma forma mais acelerada, mas outros que são mais robustos estão tendo dificuldades. Senador, esta semana o senhor entrou com ação na Justiça para que seja afastado do cargo o secretário do Ministério da Saúde por ele propagar posição contrária à vacina. Como é que está o andamento desse processo?
Não é questão de você propagar a opinião contrária. Opinião, como gosto, cada um pode ter que tiver. Não é esse nosso objetivo, não. O problema é que você tem um ato administrativo, uma portaria do Ministério da Saúde com informações falsas. Isso, É exatamente. uma portaria que diz que tem estudos que provam que cloroquina funciona e não tem estudo que prova que vacina funciona. Quer dizer, isso é uma mentira criminosa. Nós já passamos de 10 bilhões de seres humanos vacinados no mundo todo. E o número de problemas é muito pequeno. É muito pequeno. Então, esse nível de responsabilidade exige uma reação. Nós tivemos um primeiro despacho negativo, já reiteramos a petição. O governo reagiu, ou seja, o governo tirou a tabela dessa nota, é uma nota técnica com uma tabela. Tinha mentiras na nota técnica e na tabela que era o anexo. Eles tiraram a tabela, cancelaram a tabela, mas mantiveram as mentiras no texto da nota. Então, a gente continua com a ação, discutindo isso, e uma outra ação está em andamento. A ministra Rosa Weber despachou exigindo que o PGR se manifeste com relação à prevaricação do ministro Queiroga e do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, que estão e continuam boicotando a vacinação infantil. É uma coisa que, sinceramente, é impossível para um ser humano, em pleno domínio das suas faculdades mentais, uma pessoa normal, entender o que leva alguém a boicotar um processo de vacinação que a ciência defende, que o órgão oficial defende. A Anvisa já validou. As vacinas não são experimentais. As vacinas têm registro definitivo. É claro que os processos de análise vão continuar. Eles continuam por mais de uma década, 2 décadas. Isso acontece com qualquer remédio. Mas já tem registro definitivo. E, como eu disse, são 10 bilhões de vacinas aplicadas no mundo. É assustador. Você tem funções tão importantes, pessoas que se norteiam por correntes de WhatsApp e teorias conspiratórias e acabam prejudicando a vida das pessoas. Voltando a falar aqui, senador, do orçamento, porque isso impacta a vida do brasileiro, embora as pessoas prefiram se manter na ignorância. É melhor não saber e falar só de política. Mas eu queria que o senhor dissertasse exatamente esses cortes, principalmente na área social. O que isso vai custar para o povo brasileiro? Nós temos um prejuízo severo na parte da educação e assistência. Então, foram cortados recursos que garantem a educação, da ordem de 740 milhões, se não estiver enganado. E nós tivemos cortes elevados também no que seria o orçamento do INSS, que está lá em assistência e previdência. Ao mesmo tempo, você teve a manutenção integral do fundão eleitoral, você teve a manutenção integral do orçamento secreto, das emendas de relator, ou seja, o foco foi agradar os políticos para garantir a reeleição e para evitar um processo de impeachment e deixar o cidadão brasileiro que precisa de saúde e de segurança. Foram cortados 100 milhões de reais dos hospitais federais, em plena pandemia. Quer dizer, é um processo de escolha. A gente tem um problema muito grave no Brasil. O eleitor ainda não entendeu a importância que tem o voto para os parlamentares, o voto para deputado federal, estadual e senador, especialmente deputado federal. Você tem um processo onde tudo que vai ser feito ao longo dos anos é decidido ali no Congresso. E quando você coloca lá gente que não tem compromisso com o ser humano... Ontem eu fiz uma rodada de visitas a entidades de assistência a pacientes oncológicos aqui, GAC, enfim, a Mulheres de Peito, da Sheila. A gente fez uma rodada. Ao longo desses 3 anos a gente colocou 18 milhões e pouco em oncologia aqui em Sergipe. É desesperador você ver que as pessoas morrem tendo dinheiro em caixa para atender, porque os gestores não têm respeito e sensibilidade. Isso se repete em todas as esferas. E você só vai mudar isso escolhendo e votando em gente que se respeite, gente decente. Que quando sentar numa cadeira e tiver uma caneta poderosa na mão, faça as escolhas baseadas naquilo que é importante para as pessoas, e não para a sua carreira, para o seu bolso, para o seu interesse pessoal. Hoje o cenário é ao contrário, infelizmente, e está aprovado. Está aí, é só pegar o texto do orçamento como foi sancionado por Bolsonaro, foi aprovado pelo Congresso, o Congresso tem sua responsabilidade, foi sancionado pelo Bolsonaro, que também tem sua responsabilidade, e que mostra com clareza. As escolhas são políticas no sentido negativo. Ninguém está preocupado com o brasileiro, com a saúde, com a educação, com o futuro. E, de novo, a gente só vai mudar isso na urna. O presidente Bolsonaro tirou praticamente das mãos do ministro Paulo Guedes essa autonomia sobre o orçamento, passando o comando para o Ciro Nogueira. O senhor vê claramente o uso do orçamento como ferramenta política? Sem dúvida. Não é uma invenção do Bolsonaro. Vários governos fizeram isso. Agora, você imagina a decepção daquela pessoa que tem um mínimo de consciência e foi em 2018 para votar, para mudar tudo isso que estava aí. Era essa frase, né? Tem que mudar tudo isso que está aí. E hoje vê o orçamento entregue a Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, há 3 anos atrás, se dizia filho do Lula.
e dizia que Bolsonaro era um fascista. Hoje, Ciro Nogueira se diz filho de Bolsonaro e diz que Lula é ladrão. Eu acho que ele só está errado em ser filho, acho que ele não é filho nenhum dos dois. Mas os epítetos, os apelidos, os adjetivos que ele aplica, eu também aplicaria. É lamentável. E assim, tem um nível de paixão que as pessoas se recusam a ver os fatos. Está ali na frente, está gritando na sua frente. Hoje quem manda no Brasil, mais do que nunca da nossa história, é a pior parte do Congresso. A parte mais suja, a parte mais processada. Ciro é meu colega. Tenho todo o respeito no trato parlamentar, porque ele foi eleito pelo povo do Piauí. Mas é um cara que tem 3, 4, 5 processos graves. Um cidadão desse nunca poderia estar administrando nada, que dirá o orçamento da nação. Mas essa é a realidade hoje. Hoje é um toma lá da cá escancarado. Todo mundo está vendo isso. Tentam camuflar com orçamento secreto, com estratégias para ocultar o nome e os interesses. A gente vem lutando na justiça para que isso não aconteça, porque é um direito do cidadão saber o que está acontecendo. Porque só sabendo o que está acontecendo, ele vai tomar providência. Ele vai chegar na urna e vai fazer uma escolha por mudanças. Se ele não sabe, ele é iludido pelas ondas de robozinho de WhatsApp, pelas mentiras. E uma coisa que esse povo não tem é vergonha para mentir. Eles mentem sem um pingo de vergonha. Senador, a gente observa claramente que com a vacina reduziu drasticamente o número de mortes no Brasil, como também no mundo, bem como o número de contaminados. O que faz, por exemplo, um secretário do Ministério da Saúde divulgar uma nota propagando mentiras, falando que a vacina não tem eficácia nenhuma e que a cloroquina, que é um medicamento que é totalmente contrário à recomendação da OMS, tem eficácia? A quem o senhor atribui a essa insistência de membros deste governo trabalhar contra a vacina ainda, senador? É, de certa forma, inexplicável, né? A gente já tentou, ao longo desses 3 anos, explicar esses desvios de conduta do governo como sendo caso de loucura, né? Como sendo um caso de interesse financeiro, pessoal. Mas, no final das contas, parece uma mistura disso tudo. E eu não posso deixar de ser muito firme nas palavras. Uma maldade muito grande. Uma falta de respeito pela vida muito grande. É mais importante manter uma discussão e uma tensão em correntes de WhatsApp para manter uma fidelização de base do que salvar a vida das pessoas. É mais relevante você persistir nessas teses malucas, porque elas fidelizam alguma coisa como 10% do eleitorado, do que cuidar das pessoas. E você tem uma paralisia no Ministério Público que permite que esse tipo de situação aconteça. Veja, em outros momentos, em outros governos, essa turma já estava na cadeia. Porque você pegar, repito, não é a opinião. Se esse cara não quer se vacinar, é um problema dele. Isso. Ele tem que sofrer as sanções naturais. Enfim, se naquele ambiente não pode entrar sem vacina, ele não vai entrar. Se ele não pode, enfim, não pode pegar um avião sem estar vacinado, ele não vai voar, mas é um direito deles, ele não quer tomar vacina. Vou morrer sem tomar vacina. E muitos estão morrendo. Agora, ele não pode ser gestor e tomar atos de gestão com base nisso. A gente provou na CPI um gasto elevadíssimo com esse tipo de medicamento que não funciona e um retardo na compra das vacinas. Quando a gente quebrou esse ciclo, acabou o problema de retardo na vacina. Hoje não está faltando vacina. Você já tem um fluxo muito bem estabelecido, a vacina está chegando. O problema passou a ser a ignorância e a desinformação. A forma criminosa de você ficar colocando dúvida na eficácia num negócio que qualquer criança de 3 anos consegue ver que funciona. A gente vê agora um aumento, novamente, no número de casos e no número de mortes. Eu acredito que nas próximas 2 ou 3 semanas ele vai voltar a ter problemas do ponto de vista de vagas no hospital. Já está acontecendo em 8 estados da federação. Por conta da nova variante e por conta de uma faixa lá de seus 20% de brasileiros que não quer fazer a vacina ou que retarda a aplicação do programa completo, ou seja, a dose de reforço ou a segunda dose. E isso vai impactando a vida de todo mundo. E tem que ter alguma mudança que passa por esclarecimento, passa por um trabalho de jornalismo sério. Os dados estão aí, todas as universidades do mundo, e a UFES aqui tem um trabalho de destaque. Nós temos vários professores da Universidade Federal do Sergipe que estão entre aqueles que mais escreveram, mais publicaram artigos em revistas respeitadas mostrando os dados. É claro que a vacina funciona. É claro que a vacina está salvando vidas. Isso vem acontecendo de uma forma notória. Mas vai ter que continuar esse processo. Eu tenho que voltar a vacinar, eu tenho que aprimorar a vacina para poder cuidar das variantes que vão surgindo. Eu tenho que orientar as pessoas que é preciso manter as medidas de segurança, ou seja, algum distanciamento, uso de máscara, medidas de higiene, o álcool gel, lavar as mãos, enfim, essas coisas todas têm que permanecer por um longo tempo
para quem não tem uma grande recaída. Porque a gente viveu uma paralisia na economia, a gente viveu essa questão de um quase lockdown, a gente viveu essa questão de gente morrendo na fila, e se a gente não tiver o mínimo de respeito e cuidado, vai acontecer de novo. E, infelizmente, o presidente Bolsonaro, irresponsável, absolutamente irresponsável, continua se portando como se fosse um moleque de internet. É muito mais interessante e divertido ficar brincando no cercadinho, postando uma ou duas tuitadas junto com o filho vereador do Rio de Janeiro, do que administrar o Brasil. Administrar o Brasil dá trabalho, e trabalhar Bolsonaro não gosta. Qual a sua expectativa para essas eleições em matéria de uso da internet para propagar fake news, senador? Já que o seu projeto de combate às fake news, infelizmente, continua engavetado lá na Câmara. O que vai acontecer provavelmente é que o Judiciário vai editar normas, vai de certa forma, regulamentar isso através do Tribunal Superior Eleitoral. Né? Existem situações como, por exemplo, do Telegram, que vão acabar, inevitavelmente, em cancelamento do serviço, suspensão do serviço, ou seja, vai deixar de funcionar no Brasil. Porque você não pode ter uma empresa, um serviço prestado em território nacional que não responde à justiça. O Telegram chega a esse ponto, ele não responde à justiça, ele ignora totalmente. E isso é inaceitável. Né? Infelizmente, o caminho adequado seria que o Congresso legislasse, que o Congresso tivesse coragem de apontar os problemas. Por vários interesses, isso não vem acontecendo, em especial interesses do governo Bolsonaro, que usa essa máquina, mas eu faço sempre questão de ser muito correto. Não é o primeiro, não é invenção do Bolsonaro usar a rede social, usar meios de comunicação para destruir imagens de adversários. Quem fez isso primeiro, em grande escala, foi o PT, contra a Marina Silva, espalhando mentiras, ataques à honra, que ela não conseguiu ou não soube responder naquele momento e teve um prejuízo pessoal eleitoral, e o Brasil teve um prejuízo gigantesco com a eleição da Dilma. Esse processo deve, infelizmente, se repetir. E agora com uma escala maior, porque o próprio fundo eleitoral, de alguma forma, vai acabar servindo para financiar esse tipo de coisa. A quem interessa, além do governo, que esse projeto não saia do papel. Há parlamentares também interessados no engavetamento do projeto? Sem dúvida. Você tem vários parlamentares, em particular deputados, mas também alguns senadores, que respondem a processo por conta do uso de notícias falsas. Essa é uma ferramenta para você atacar um adversário. Então, simultaneamente, você tem centenas, milhares de postagens ou compartilhamentos com mentiras, com ataques, e aquele que é vítima não consegue ter espaço para resposta, porque o veículo é desigual, o algoritmo é desigual, ou seja, eu consigo jogar ataques contra o Paulo, um volume imenso, e o Paulo vai falar a verdade, mas essa verdade do Paulo vai chegar para um número muito menor de pessoas. Vou dar um exemplo, tem um vídeo num comentário político no jornalista sergipano, feito há 2 anos atrás. Ele volta a cada 30 dias, porque é um vídeo que me ofende e ofende o senador Rogério. Então, aquele grupo que é de interesse, hoje é o governo, alguma franja ali de bolsonaristas, fica reciclando o vídeo como se fosse uma coisa nova e fazendo aquele ataque constante à imagem, tentando reduzir as pessoas. Eu acredito muito, em especial num estado como Sergipe, que é um estado pequeno, que você vai conseguir fazer a verdade chegar para as pessoas. Nem que seja a pé, nem que seja de boca em boca, conversando com as pessoas. Mas num gigante como o Brasil não dá. O que vai chegar para as pessoas e o que vai ficar para as pessoas, infelizmente, é a mentira. Se você não tiver, e talvez a gente tenha, uma ação muito dura da justiça. É a única esperança que a gente tem. Em relação aos parlamentares sergipanos, como é que eles se colocam diante desse projeto seu lá na Câmara? Você não tem informações? Me parece que, num primeiro momento, eles não se interessaram. Os nossos deputados, eles não têm muita participação em projetos relevantes, né? Você não vê muito atuação dos deputados sergipanos em grandes projetos, né? Eles são deputados mais de grupo, enfim, fazem parte de agrupamentos e acompanham aquele agrupamento com uma ressalva do Laércio no tocante ao projeto do gás, né? E mais atrás a reforma trabalhista no governo Temer. Os demais não têm grande destaque nesse sentido, você não tem como mapear. Mas nenhum deles colocou a mão nessa cumbuca, nenhum deles enfrentou essa questão das fake news. Acho que a gente tem que enfrentar isso. Tolerar a mentira é antidemocrático, é criminoso. E a gente não quer regular a opinião das pessoas. É muito simples. Continue fazendo sua opinião, até mentindo se você quer. Mas eu tenho que ter condições de identificar quem você é para poder brigar na justiça e lhe responsabilizar. Se eu não consigo nem identificar quem você é, se eu não consigo nem responder a sua mentira, porque a escala é desigual, aí eu estou, enfim, acabando com a democracia. É um processo global.
Todos os países democráticos do mundo estão lidando com isso. Estados Unidos, União Europeia, todo mundo está avançando, entenderam a gravidade do problema, entenderam o tamanho do poder que tem essas empresas, né? Com destaque, grande destaque para o Facebook, né? Que agora, enfim, mudou de nome. Ficou tão feio a situação deles globalmente que eles mudaram o nome da empresa, agora é Meta, né? Mas a gente vai ter que encontrar um caminho de regulação, sempre tentando garantir a liberdade de opinião das pessoas, mas uma paridade de armas, uma possibilidade de você ter responsabilização, como já acontece com os veículos de comunicação. Se vocês aqui emitirem uma opinião ofensiva para alguém, a empresa vai ser processada, vocês vão ser processados e vão se defender na justiça. Na internet não, as pessoas se portam como se fosse uma terra sem lei. Nós temos aí, já que estamos citando a internet, né, as redes digitais, que a gente estava acostumado a chamar de sociais, mas social é o bom convívio, que não é o caso da internet, a gente chama de redes digitais. Nós temos aí uma aferição onde o presidente Jair Bolsonaro tem um grande engajamento, praticamente ele dobra em engajamento. O senhor acredita que vai se repetir o que aconteceu em 2018 com relação às fake news, já que o projeto não anda, né? A gente vê que os políticos não têm interesse que um projeto de lei dessa magnitude vá à frente, porque vai punir, né? Eles vão criar uma lei para punir a si mesmo. O senhor acredita que nós teremos ainda em 2022 um cenário tão parecido como o que nós tivemos em 2018? Você vai ter uma pulverização dessas redes. Então, você não vai ter o Bolsonaro com toda a rede que ele tinha antes, você não vai ter os outros também. Está dividindo mais, porque você teve uma parte grande dos seguidores do Bolsonaro decepcionados e abandonaram essa linha. Mas continuam mobilizados nas redes e devem mobilizar seu esforço em outro sentido. Mas as fake news elas já estão acontecendo. Então, muito recentemente, teve um vídeo editado que dá a entender que o Lula fez um pacto com o demônio. Estava circulando nas redes aí sociais. Você tem edição de vídeo atacando o Sérgio Moro, você tem edição de vídeo atacando o João Dória. Isso é uma reiteração, e isso vai piorar quando estiver aproximando mais. A gente viu isso aqui em 2018. Em 2018, quando o sistema, quando os poderosos de Sergipe perceberam que a nossa eleição se tornava muito provável naqueles últimos 15 dias, a gente teve ataques de disparos comprados no Rio de Janeiro de WhatsApp, com teorias conspiratórias, com vinculação com casamento gay, com ataque à família, essas coisas todas rodaram aqui já naquela época. Isso vai se repetir, infelizmente eu tenho certeza que vai se repetir. Espero que a Justiça Eleitoral tenha firmeza para punir isso com rapidez e a Polícia Federal faça o seu trabalho de apuração também com velocidade. Não dá para você ter apurações que se arrastam por anos. Se você me pergunta, você acha que vai dar certo isso? Não, acho que não. Acho que vai seguir o histórico de lentidão, de falta de coragem, de frouxidão. Dou 2 exemplos concretos aqui de Sergipe. Sergipe deve ser o único estado da face da terra que tem um cidadão condenado por corrupção, em última instância no Supremo Tribunal Federal, que se porta como liderança política. E era para estar na cadeia, cumprindo pena. Ex-deputado André Moura. Está condenado a 8 anos e meio, mais ou menos, por corrupção. Vai ser condenado provavelmente no outro processo que ainda está em tramitação, então vai ser condenado a uns 10, 12 anos de cadeia, mas em Sergipe, inclusive na imprensa, é tratado como se fosse um lorde, como se fosse uma figura de liderança política, candidato a alguma coisa, candidato a uma vaga no presídio, é só isso que André é candidato. Outro caso, nosso Valdevan 90, deputado federal, pré-candidato ao Senado, tomou posse na cadeia, trabalhou 6 meses com tornozeleira. Completamos 4 anos e ele não foi sequer julgado. Então não dá para ter muita esperança nessa justiça. Mas a gente vai seguir trabalhando. Coragem para enfrentar que não falta. Senador, com relação ao seu partido, os demais partidos, a esse projeto nacional de unificação dos partidos, né? A famosa federação, o seu partido pretende... Nós temos, Paulo, 2 propostas formalizadas. O Cidadania recebeu propostas do PSDB e do Podemos. A gente tem conversado com as presidências dos 2 partidos e com os pré-candidatos, Sérgio Moro e João Dória. O que eu disse e mantenho como opinião é que o importante é você ter uma clareza de projeto. O eleitor não merece ser enganado. O eleitor não merece ser novamente colocado numa viagem em cima de personalidades, de imagens, sem que você tenha uma clareza de projetos. E a gente está tentando avançar nessa discussão de projetos, de critérios, como é que isso pode ser construído.
A gente vai ter uma reunião na próxima semana da Executiva do Cidadania, lá em Brasília, para avaliar se existe ou não condição de avançar com federações. Hoje a Executiva está bastante dividida. Você não tem como antecipar qual será a decisão. Mas eu particularmente acho que é sim possível fazer uma federação, desde que você tenha uma clareza muito grande de critérios e de projetos, para que todos os filiados, militantes, parlamentares e o eleitor tenham clareza. Mas, olha, tudo bem, eles se juntaram e eles vão fazer isso. Eles defendem, enfim, um projeto que coloque a educação no centro do orçamento, que é tudo que o Brasil não faz há 30, 40 anos. Aí vale a pena fazer a federação. Porque se não fizer isso, se for só uma junção oportuna ali, olha, vamos juntar aqui porque facilita eleger um deputado A, deputado B, aí não vale a pena e não tem meu voto. A gente vai ter essa discussão nos próximos dias e acho que na próxima semana deve ter alguma definição. Agora uma federação com a participação do PSDB, que já foi chamado pelo seu agrupamento de sendo a velha política. Não seria algo estranho, não seria incompreensível pela população quando esse mesmo partido que foi chamado lá atrás de a velha política fazer parte dessa federação com vocês lá juntos? Você está falando de uma esfera nacional, não é uma coisa que Sergipe, ou a minha opinião, vai se sobrepor. Eu, particularmente, acredito que o Brasil precisa de novas construções. Elas vão partir desses partidos que já estão aí, elas começam nesses partidos. Você não vai inventar a roda. O último que tentou inventar a roda foi o Novo, e você está vendo que ele não conseguiu avançar muito. Então, eu tenho grandes nomes em vários partidos, inclusive em partidos que têm problemas sérios. No MDB, por exemplo, eu tenho um Renan Calheiros, mas eu tenho uma Simone Tebet. No Partido dos Trabalhadores, da mesma forma, eu tenho um Zé Dirceu, mas eu tenho lá um Paulo Paim no Rio Grande do Sul, que é um quadro extraordinário. E você consegue conversar e construir boas coisas com essas pessoas. Como é que isso vai ser feito, eu não sei. Literalmente, ninguém sabe como é que vai funcionar isso, se é que vai funcionar. E como o prazo é muito curto, o mais provável é que você não consiga fazer as federações. Nós temos que ter tudo pronto até o início de março. É muito difícil para você acertar palanques regionais, regra para que você tiver na próxima eleição municipal, por exemplo. Eu já tenho que hoje pensar como é que vai funcionar essa municipal. E como os partidos têm tamanhos diversos, uma parceria, por exemplo, com o PSDB, daria uma divisão mais ou menos de 7-3. Né? Cada 7 do PSDB, 3 do Cidadania. Com o Podemos, não, já é uma coisa muito próxima, alguma coisa ali como 55, 45, enfim, já é mais perto. Mas, mesmo assim, você tem que ter regras claras. E aí eu não sei se vai ter tempo de ter essas regras todas. Estou trabalhando para isso. Tenho ajudado a elaborar roteiro de entendimento, critérios básicos, democráticos e transparentes para a decisão, mas não tem como cravar se vai funcionar ou não. Abrir um espaço aqui, senador, já que a gente ainda está falando de fake news e do fundão, né? A gente não pode deixar, o senhor citou a invenção da roda que o Novo tentou. E o ouvinte fez uma pergunta aqui ao senador, se o senhor vai bancar por conta própria a sua campanha, sem usar o fundo eleitoral, e se na prestação de contas, como é que o senhor vai provar que não usou? A prestação de contas é transparente. Se essa pergunta ela é racional, basta ir no site TSE, TRE, você vai ter os dados de todas as eleições. É fácil de ver. Com relação a usar ou não o fundo, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, se eu não usar, o dinheiro volta e alguém usa. E segundo, os adversários vão usar. Então, alguém acha inteligente e razoável você fazer uma campanha onde seu adversário vai gastar 10 milhões de reais e você não vai ter dinheiro para gastar, vai ter que correr atrás de coleta, doações? A gente vai fazer coleta, doações, a gente vai atrás das pessoas, como a gente fez na outra campanha. E a gente vai fazer uma campanha barata, pode ter certeza. O Estado de Sergipe não exige uma campanha cara. Mas você não pode forçar o seu partido a abrir mão de uma vantagem competitiva porque os outros vão estar usando. Então, não faz sentido isso daí. E com relação ao Novo, não é uma crítica aos militantes do Novo, não. Pelo contrário, tem uma excelente relação com a bancada do Novo. Normalmente, a bancada de deputados do Novo pede meu apoio no Senado, porque eles não têm senador. Tem uma boa relação com o partido em geral, o Luiz Felipe, que hoje é pré-candidato, a Moedo, que era o presidente, e hoje o presidente Eduardo. Mas eles não conseguiram avançar no sentido de impactar na vida das pessoas. E assim, eu não entrei na política para ter um cargo com um nome bonito ou para desfilar em Brasília. Eu entrei na política para tentar mudar a vida das pessoas. E você só vai mudar a vida das pessoas conseguindo maioria de votos para aprovar projetos que realmente façam a diferença. Como a gente conseguiu no auxílio emergencial, como a gente conseguiu na regulamentação do Fundeb,
Essas coisas todas exigem política, negociação e construção de maiorias, inclusive conversando e negociando com gente com quem você não concorda, gente de quem você não gosta pessoalmente. E o Novo não conseguiu fazer isso, o ponto de você ter aqui em Sergipe a ausência do partido, porque ele cria exigências de valor mínimo de cota, enfim, de contribuição, que não são compatíveis com o brasileiro médio, né? Eles estão reformulando, é um grupo de gente muito, muito bem intencionada, muito honesta, e que eu espero que tenha força para permanecer na política, mas entendendo que é preciso caminhar em composições e construções conjuntas. Não dá para fazer nada sozinho, seja a esquerda ou a direita, ninguém consegue não. O senhor sente em algum momento, senador, a politização da Polícia Federal? O presidente acenou, né, com a possibilidade de aumentos, essa mudança constante de delegados. O senhor acredita que há uma interferência? A interferência é aberta, escancarada, mais do que nunca na nossa história, pelo menos democrática. E ela é ostensiva, o Bolsonaro fala isso com todas as letras, né? E ele tem que interferir na polícia porque ele tem filho que podia estar preso se a polícia trabalhasse um pouquinho mais rápido. Ele próprio, Bolsonaro, se você olhar a matéria da Veja da semana passada, que tem a famosa entrevista do Jacaré, um amigo dele da vida inteira, você tem a confissão de que eles praticam rachadinha há 30 anos. Então, gente que comete crime não pode ter polícia com autonomia, não pode ter judiciário e Ministério Público com autonomia, sempre vai ter interferência. E o Bolsonaro conseguiu isso, ele conseguiu isso não só na Polícia Federal, mas também no Ministério Público Federal, através do Augusto Aras. Augusto Aras, que, enfim, a Transparência Internacional fez um relatório completo denunciando o fato de que ele é nada mais do que um subalterno alinhado, alinhado ao presidente da República. Ele não avança. O Aras já conseguiu a proeza de ser criticado, cobrado publicamente, formalmente, por 6 de 11 ministros do Supremo. Porque ele não faz andar os procedimentos que são de investigação contra figuras do governo federal, em especial o presidente da República. É lamentável. E a gente vai ter que encontrar nas urnas, repito, sempre vai ser nas urnas, alternativa para voltar para um cenário de normalidade. Hoje a gente está fora disso. Antes de dar uma passadinha aqui, senador, no WhatsApp são muitas mensagens, muita gente participando. Voltando aqui para a temática sergipana, como é que você está acompanhando na condição também de delegado de polícia essa movimentação do movimento Polícia Unida em prol da periculosidade por parte do governo do Estado? É uma luta legítima. Eu conversei com os líderes já há bastante tempo e até existe uma cobrança meio infantil de que eu vá fazer manifestação de rua, coisa que o valha. Eu sou hoje, provavelmente, a principal liderança de oposição ao governo. E o governo Belivaldo é um governo raivoso, né? É um governo de perseguição. Então, lá atrás, eu combinei com essas lideranças de que não faria manifestação porque não ia ajudar em nada o movimento. Eu sou daquelas pessoas que querem ajudar a coisa a funcionar. Eu não quero aparecer. Eu não preciso disso. Não é assim que vai funcionar. Eu acho justo que os movimentos atuem cobrando melhoria salarial, reestruturação de carreira. A forma como isso vai acontecer é muito própria deles. Acho que o governo erra muito em não respeitar as pessoas, mas essa é uma característica do governo do Belivaldo, do próprio Edivaldo também aqui na prefeitura. Eles não respeitam as pessoas. Porque é inaceitável que você tenha uma manifestação de categorias e o governo simplesmente se recuse a receber, a sentar para conversar. Seja o secretário de Segurança, seja o próprio governador do Estado. Você tem que sentar. Você pediu às pessoas confiança para ser governador. Ninguém pegou a pulso o Belivaldo lá em Simão Dias e botou na cadeira, não. Ele pediu, ele trabalhou muito para ser governador. Então ele tem a obrigação de receber, de conversar, de respeitar, de negar, se for o caso, que também é um direito que ele tem, de dizer que não vai dar nada e aguentar a consequência política disso. Agora, não respeitar, não conversar, para mim é incompreensível. Porque nenhum desses líderes de sindicato é radical. Eles não são radicais, seja Isaac da Depol, o Adriano do Simpol, o pessoal da PM lá também, Adriano Reis, enfim, essa turma não tem nenhum histórico de radicalismo. São pessoas de diálogo. Estão caminhando para uma radicalização porque o governo trata eles a coice. E ninguém merece ser tratado assim, esse desrespeito todo. Eu espero que agora, a proximidade da eleição normalmente amolece o coração de gente como Belivaldo Chagas, né? E ele provavelmente agora vai começar a amolecer o coração e vai conversar com a turma e vai encaminhar alguma coisa que acalme as corporações.
Muito bem, vamos então aqui com as mensagens pelo WhatsApp da PAN. Tem muitas mensagens. O ouvinte Edivaldo, do Jatobá, falou o seguinte: bom dia, Paulo. Gostaria de ouvir do senador por que a CPI não avançou. Admirei a sua coragem e os outros que defendiam a CPI. Passou para o procurador e o mesmo engavetou. Ele não pode ser punido? Ele é intocável? É a pergunta dele. Deixa eu ir para outra mensagem aqui, senador. Se possível, a sua assessoria vai anotando aí. O ouvinte aqui falando o seguinte: bom dia, admiro muito o trabalho do senador Alessandro Vieira. Que bom saber que não gosta de aparecer, mas apenas fazer o trabalho como deve ser feito de qualquer parlamentar, diferentemente de outros que gostam, adoram aparecer. Outro ouvinte fala aqui o seguinte: senador, com relação ao André Moura, o senhor relatou tudo isso sobre esta pessoa que nós conhecemos muito bem. Por que o senhor não aprova um projeto de lei no Congresso Nacional para se fazer valer, que ele não seja candidato na condição que ele está? Ana Fabiana. Bem, o ouvinte aqui, ele diz que votou no senador, mas diz que se sente enganado. Ele deu meu voto e no outro dia o senhor foi para o palanque dos Valadares, que o povo mandou para casa acreditando no senhor. Foi um Gildo de Estância. Outro ouvinte aqui falando o seguinte: qual a posição do senador Alessandro Vieira diante desse absurdo do Procurador-Geral da República, que tudo engaveta? Esse é mais um engavetador, além daquele que tivemos do governo de FHC? É a pergunta que faz o ouvinte aqui, que não se identifica. Outro ouvinte aqui falando o seguinte: bom dia, acho que o senador Alessandro Vieira deveria ser candidato ao governo do Estado. Deixaria a presidência para lá, porque acredito que não tem muita chance, porque infelizmente os grandões não vão deixar. Já que em Sergipe ele tem muito mais chance, teria meu voto. Aliás, votei nele, votaria novamente. Qual a opinião dele, Paulo? Daqui a pouco ele responde, se ele pretende realmente. Aliás, já respondeu anteriormente, né? Mas ele pode reforçar. Outro ouvinte aqui fala o seguinte: Daniele Garcia para senadora e Alessandro Vieira para governador seria a melhor chapa que o estado de Sergipe poderia ter. Eu diria até, seria o melhor presente para nós sergipanos que queremos votar de forma independente. O Ivan Vasco fala aqui sobre as fake news. Ao falar em fake news, em 2018, as pesquisas apontavam que Bolsonaro e até mesmo o senhor senador perderiam as eleições de forma avassaladora. Segundo o seu pensamento, os institutos de pesquisa aqui no Brasil também não espalham fake news? E tem muita mensagem aqui, senador, mas eu vou deixar os responder, senão daqui a pouco você vai se perder nas questões. Bom, com relação ao Augusto Aras, dois ouvintes falaram sobre ele. Aras é um cidadão que foi escolhido por Bolsonaro fora da lista tríplice, né? Ou seja, não é um cara que tenha o respeito e a escolha dos seus pares, né, dos seus colegas de Ministério Público. E na sua atuação ele se notabilizou por uma politização excessiva do cargo, uma proteção a políticos aliados, um alinhamento aos desejos do governo Bolsonaro, presidente Bolsonaro, aparentemente com um sonho, com a pretensão de ocupar uma cadeira no próprio Supremo Tribunal Federal. A gente tem feito todo o enfrentamento possível, todo. E ele não é intocável plenamente. Você poderia ter um processo de impeachment do procurador, mas nunca aconteceu. E é preciso reconhecer que eu tenho diversos colegas que têm um telhado de vidro que não permite enfrentar um cara como Aras. Então, o que eu falo e o que eu faço em Brasília e aqui em Sergipe, eu falo e faço porque eu tenho convicção de que não tenho telhado de vidro, que eu posso fazer isso, que a minha história de vida permite que eu faça isso. A maioria dos colegas não. Eles têm medo de retaliação, têm medo de processo, e o sistema faz retaliação. Isso não tenha dúvida. Minha vida já foi revirada do avesso 200 vezes. Desde o começo do governo Bolsonaro, meu nome está na lista de acompanhamento e análise lá da turma do general Heleno. Pra vocês terem uma ideia, um cara como o líder do PT, que era o Rogério, não estava na lista, eu já estava na lista, porque eles fazem esse tipo de monitoramento. Eu acho que quanto mais a gente entender esse jogo sujo que você tem no Brasil em geral e em Brasília em especial, mais perto o eleitor chega de resolver o problema. E para mim a solução é simples: você tem que encontrar gente honesta e independente para colocar nos cargos de poder. Você gosta da esquerda? Encontra uma pessoa honesta e independente de esquerda. Você gosta da direita? Encontra uma pessoa honesta e independente de direita, mas que seja honesta e independente. Se você não tem essas duas qualidades, você não consegue fazer trabalho nenhum. Você chega em Brasília, ou chega aqui na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, ou no Executivo, e é engolido pelo sistema. E o sistema é bruto. O sistema tem articulação muito forte
Não são só pessoas que cometem crimes, são pessoas inteligentes, preparadas e que cometem crimes. E você tem que se preparar também para poder enfrentar. Eu tenho feito isso ao longo da vida toda. E com algum sucesso. Vamos continuar fazendo. E vamos continuar tentando buscar cada vez mais gente boa para trabalhar com a gente nessa luta. E isso significa abrir mão de interesses pessoais, de vaidades e abrir espaço. E eu dou exemplos concretos. Para mim é muito fácil. Eu acho que eu sou o cara mais fácil das pessoas entenderem. O que eu falo, eu faço. Então eu sou contra a reeleição. Eu acho que tem que abrir espaço para as novas lideranças. A primeira vez que eu tive que disputar uma reeleição seria a reeleição de cidadania aqui. E instantaneamente a gente abriu mão. Hoje o presidente do partido é o deputado Geórgio, com muito orgulho, grande colega. Na minha opinião, e Kit e Samuel sabem, o melhor deputado que a gente tem na Assembleia. Até porque ele é deputado há mais tempo que Kit e que Samuel, e tem um histórico já muito comprovado de seriedade, de qualidade de trabalho, merece todo respeito. Hoje é o presidente, está tocando o partido aqui. E é assim que tem que ser, você tem que abrir espaço para as pessoas. Um outro ouvinte pergunta sobre o André, se precisa fazer uma lei para ele não ser candidato. Não precisa fazer lei nenhuma não. O André é ficha suja. Se não for ficha suja, o cara que é condenado por corrupção pelo Supremo, quem é que vai ser? Tem que ser a ONU que vai condenar? Então não interessa se o cara tem dinheiro para comprar advogado, para fazer notinha da imprensa. Não interessa, é ficha suja. E o eleitor sabe diferenciar. Você tem uma ideia, montado no dinheiro do mundo inteiro, líder do governo Temer, com 70 prefeitos dos 75 que você tem em Sergipe. Ele tomou um cacete na eleição porque o eleitor não aceita a gente assim. Você acha que agora vai ser diferente? Não vai não. O sergipano não gosta de gente desonesta. Você pode enganar aqueles que você compra, mas aqueles que não estão à venda têm uma posição muito clara. Ninguém aceita gente com esse tipo de conduta. Eu acho engraçado você ver gente que critica Zezinho porque foi preso, porque foi acusado, porque foi denunciado. Mas o cara que tem condenação no Supremo, não. Esse a gente finge que é gente boa e que vai ser liderança. A gente não vai deixar enganar as pessoas assim em Sergipe, não. Tá muito enganado quem acha que isso vai passar batido. A questão do apoio a Valadares Filho na eleição de 2018. É uma situação que já foi explicada centenas de vezes. Eu tinha duas alternativas. Votava em Belivaldo Chagas ou em Valadares Filho. Votei em Valadares Filho. Votaria de novo. Pelos mesmos motivos que eu anunciei naquela época lá e que se comprovaram. Eu fui na casa de Belivaldo, no apartamento dele, testemunhado pelo genro, né, primeiro-ministro do governo, Firizolo, e disse que não tem problema pessoal nenhum com Belivaldo, tem até mais proximidade pessoal com Belivaldo que com Valadares Filho, mas que o grupo que acompanha Belivaldo, que esse grupo que está no poder até hoje, não vai mudar nunca, Sergipe. E eu defendo a mudança. E entre Belivaldo e Valadares Filho, o mais fácil seria ter mudança com Valadares Filho. Não fiz campanha, não subi em palanque, fiz uma manifestação da minha opinião na minha rede social. Essa manifestação foi usada por ele em programas eleitorais, é um direito dele, que é a manifestação na pública. Isso é muito claro. Do mesmo jeito que eu fiz na esfera nacional. Manifestei meu voto, não fiz campanha, não subi em palanque, mas manifestei meu voto. Já era senador eleito. Não precisava fazer campanha para ninguém, mas eu não gosto de esconder as coisas. Eu gosto de transparência. A partir do momento que eu me coloquei como político, como representante das pessoas, eu tenho obrigação de ser transparente. O cara que votou e aquele que não votou tem o direito de saber o que eu penso, como é que eu voto, por que é que eu voto, para que ele possa escolher se quer continuar com isso, se quer mudar. Isso tem que ser muito claro. A questão... Senador, já que você está falando de apoio, e aí eu estou indo colocando na mesma pergunta, porque é uma pergunta do ouvinte, em relação a esse comportamento que o senhor explicou. O senhor fez a mesma coisa no segundo turno da eleição passada. Dessa vez, qual será o seu comportamento? A gente vai garantir que tenha gente que possa ser votada com toda a convicção no segundo turno. A gente vai garantir que o sergipano tenha uma opção concreta de mudança. Vai garantir com toda certeza que o sergipano vai ter uma alternativa concreta, competente, qualificada para mudar de verdade. Esses esquemas que estão enraizados há tanto tempo. Votando em gente que é farinha do mesmo saco, você vai continuar com a mesma política. Então, quem quer continuidade, pode escolher. Tem um caminhão de candidatos. Pode ser Fábio, pode ser Rogério, pode ser Ulisses. Aqui você tem conselheiro que é político pré-candidato. Dá para acreditar? O cara é conselheiro do Tribunal de Contas e é pré-candidato. Só no Brasil. Ou só em Sergipe, porque acho que nem nos outros estados você tem um troço tão escancarado. Claro que não. No Conselho de Contas e fazendo meter Claro que não, claro que não. E por que não tem punição? Porque o Ministério Público está dormindo em berço esplêndido. Porque as pessoas se acomodaram. O estado de Sergipe é um estado acomodado. Os relacionamentos, as vinculações, elas são tão profundas e são de tanto tempo que
que ninguém se anima a mexer nisso. Até porque quem tenta mexer é duramente retaliado, é duramente perseguido. E a gente tem que fazer um enfrentamento disso. Então, eu quero garantir, e trabalho para isso já há bastante tempo, que a gente tenha nomes qualificados, independentes, honestos, para todos os cargos disponíveis. E aí o cidadão vai fazer sua escolha. E a democracia funciona assim, ele pode escolher deixar tudo como está, é um direito do cidadão. Se ele acha que está bom assim, deixa, não tem problema. Se ele quer mudar, a gente vai apresentar alternativa, pode ter certeza. Perguntaram com relação a Daniele. Como eu disse, eu tenho todo o respeito, amizade com a Daniele, confio no trabalho dela, mas ela hoje é presidente de partido, ela faz escolhas vinculadas ao partido dela, ela faz definições vinculadas ao partido dela, a gente deve caminhar em conjunto, é o que tudo indica, né? É nosso interesse, é interesse dela, mas eu não posso, eu nunca vou fazer a delicadeza de sair dizendo para que lado deve ser, como é que deve fazer, mesmo quem está no meu partido, que dirá quem está em outros partidos. E essa questão de pesquisas e fake news, veja, a gente tem um problema muito sério na falta de responsabilidade e qualidade nas pesquisas. E foi uma lembrança muito oportuna. De fato, na pesquisa Ibope da véspera da eleição, os senadores eleitos não seriam Alessandro e Rogério. E é claro que o sergipano não mudou de opinião daquela noite, né? É claro que não. E hoje a gente tem conhecimento suficiente para saber que todas as pesquisas internas já davam esse resultado, né? 30 dias antes já davam esse resultado. A gente naquela época não tinha dinheiro para fazer pesquisa, a gente até não sabia, mas os adversários sabiam, né? Tanto que agrediram muito na reta final. A gente não conseguiu encontrar um meio termo para esclarecer as coisas, para garantir que tenha liberdade, enfim, de continuar trabalhando com as pesquisas e tudo mais, mas que não tenha esse tipo de manipulação tão grave. O que se pode fazer, e aí é uma parte que cabe muito aos políticos e aos jornalistas, é fazer a verificação da qualidade daquela pesquisa, a qualidade daquela amostra. Muitas vezes você faz esse trabalho muito simples, você consegue identificar as fraudes. E são escancaradas e todos nós conhecemos. Mas o importante é garantir verdade para as pessoas e muito trabalho que Sergipe precisa. Muito bem, senador, nós gostaríamos de continuar a entrevista, porque temos muita interação aqui dos ouvintes pelo WhatsApp, mais tempo esgotado, muita gente aqui fazendo críticas à sua atuação, mas também muita gente aqui elogiando a sua atuação no Congresso Nacional. Exemplo aqui do ouvinte Lucas Meirelles, que fala o seguinte: parabéns à Jovem Pan pela entrevista com o senador Alessandro. Votei nele e me decepcionei pelo apoio dele a Bolsonaro, depois que foi eleito, mas ele acordou a tempo. Grande abraço, senador. Obrigado pela atenção. Um abraço para todos, saúde e uma boa semana.